Bem-vindo, pessoal! Bem-vindo novamente ao nosso VupCast. Para quem não acompanhou os últimos podcasts sobre metodologias ágeis, mobilidade no trabalho, volta lá no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts para acompanhar. Bate-papo do último podcast foi sensacional com o Paulo Paim, onde ele comparou um pouquinho sobre futebol americano e como que a gente aplica as táticas e estratégias de futebol americano em gestão de pessoas e gestão de equipe. E foi bem legal, eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Show? Hoje a gente está aqui com um dos sócios da VUP, Thiago Dantas. E aí? Mr. Thiagão. A gente está aqui no clima de Halloween ainda, tá um pouco atrasado. E a gente veio falar de um terror dos profissionais da área de tecnologia. Entrevistas técnicas, entrevistas comportamentais, em geral entrevistas com empresas. Quando a gente fala de entrevistas, realmente a gente vai naquele climinha de terror, e é por isso que a gente está temático aqui pro clima de Halloween. Este é o VupCast, seu podcast sobre tecnologia e gestão de pessoas. Thiagão, começando, cara, fala pro pessoal aí quem que é o Thiago, o que o Thiago já fez de legal na vida, quais os erros e acertos que o Thiago já teve. Dá um briefing aí pro pessoal. Fala pessoal, eu sou o Thiago, sou um dos sócios aqui da VUP. Na minha carreira eu já passei por diversas entrevistas, diversos processos seletivos. A gente está falando de uma carreira que já teve parte fazendo manutenção de celular e de câmera digital, tentando viver de poker, em agência de comunicação, empreendendo outros negócios, até chegar aqui onde estamos na VUP, onde há um desafio absurdo fazer a gestão de pessoas, né? E se você é gestor, você vai saber exatamente o que a gente está falando. Em toda a minha caminhada, sempre que eu ia mudar de emprego, mudar de ramo, mudar de mercado, tinha um recrutador para me aprovar, tinha alguém que ia validar o meu perfil, e eu sempre tentei, sempre tentei fazer. Durante toda a minha carreira, toda a minha trajetória, sempre que eu decidia mudar de mercado, mudar de profissão, tentar uma nova coisa, sempre tinha aquela figura do recrutador, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui do que esse recrutador espera, como ter uma boa prática. Afinal de contas, hoje aqui na VUP eu cuido da área comercial, né? Eu cuido das vendas, e nós somos vendedores naturais. Durante o dia inteiro a gente está vendendo, a gente sempre está vendendo numa negociação com a nossa esposa, com a nossa namorada, com o nosso amigo, para decidir em que bar a gente vai tomar uma com os amigos, para decidir onde comemorar o nosso aniversário, toda tomada de decisão coletiva é uma negociação, não diferente de uma entrevista. Sim. E um off-topics aqui, mas eu acho que é uma recomendação legal para o pessoal. Para quem não segue, para quem não conhece, segue lá no Instagram, Bruno Van Eck. Ele é um dos donos da barbearia Corleone, ele é empreendedor em Devon, um cara sensacional, fala muito bem de empreendedorismo e de vendas, junto com o Alfredo Soares, que é um dos melhores vendedores aí do Brasil, um dos fundadores da Vetex. E os dois falam um negócio bem legal, eles falam que todo mundo é vendedor, e você conseguiu resumir muito bem isso, então o tempo inteiro a gente está se vendendo. Então se você não se considera um vendedor e você não sabe se vender, possivelmente você vai ficar para trás em processos seletivos, você vai ficar para trás em algumas coisas que você queira conquistar na sua vida, porque uma das soft skills mais benquistas hoje no mercado e uma das mais desejadas por todos os profissionais, tanto da área de RH quanto da área de tecnologia, é a soft skills de negotiation. Então é importante a gente ter isso muito em mente e a gente trabalhar esses pontos. E Thiago, assim, para quem não é da área de vendas, para quem é da área de tecnologia ou da área de gestão de pessoas, qual livro você recomenda da área de negócios, da área de vendas, assim, que ninguém pode morrer sem ler, que mudou literalmente a sua vida? Muito legal. Só voltar um pouquinho num ponto que você falou que eu acho muito importante. Se você acha que você não é vendedor, esquece isso. A gente está te contando. Sim. Você é vendedor. A base de vendas é a comunicação, né? Então, uma skill que o Felipe até citou muito bem, que é muito valorizada, é a capacidade de comunicar. Vender é comunicar.
mostrar para alguém que você tem a solução que ele procura, que você consegue economizar, que você consegue aumentar a lucratividade, que você consegue chegar a um objetivo comum, que você consegue entregar valor para aquela relação, né? Voltando para o livro, né, recentemente, em um dos grupos de WhatsApp que a gente participa, eu vi uma recomendação recentemente, no início do ano, de um livro de um camarada que chama Chris Voss. Tá? O título do livro em inglês é Never Split the Difference e foi traduzido como Negocie como se sua vida dependesse disso. O Chris, ele foi negociador do FBI, que tratava os casos de sequestro com refém, de terrorismo, só uma coisinha mais leve, né? Onde, por exemplo, ele não poderia dividir o sucesso, né? Se tem um caso com 2 reféns, ele não pode falar, me dá um e mata o outro. Sim, ele tem que ganhar tudo. Ele não pode colocar vidas em risco, ele não pode perder nem 1%, porque o que ele estava tratando ali eram situações de extremo risco, né? De alta complexidade. Esse livro, ele conta pra gente muito sobre pessoas, sobre negociação. A gente fala muito de reciprocidade, nós somos seres humanos que a gente tende a repetir o comportamento. Sim. Então, é uma coisa muito comum alguém bocejar do nosso lado e a gente acabar bocejando junto, né? É muito, muito interessante isso. E quanto mais confiança a gente tem naquela pessoa, mais forte é o nosso desejo de copiar. Né? Mais forte é o nosso desejo, por exemplo, de bocejar. Ele fala também sobre tom de voz, sobre como se comunicar, como usar espelhamento, como ter uma escuta ativa e que faz toda a diferença no nosso tema principal aqui, que seria como melhorar sua performance em entrevistas de emprego. Exatamente. E uma das coisas que é bem legal, a gente estava conversando recentemente com o Gui Junqueira da Gama Academy, e eles criaram na Gama Academy um processo do Zero to Hero, que é você ir de júnior para sênior. E nesse processo que eles criaram, uma das soft skills que eles mais valorizam nesse processo é a empatia. É você conseguir se colocar no lugar do outro, entender a situação do outro, para você conseguir lidar melhor com aquela situação. E no processo seletivo, como a gente está se vendendo para aquela empresa, essa empatia que a gente tem com o recrutador, essa empatia que a gente tem com quem está sentado do outro lado da mesa, é muito importante para a gente entender quais pontos que a gente pode atacar ali para a gente conseguir se vender melhor, passar nesse processo seletivo. Então é bem legal. E um profissional que tem esses soft skills de negotiation, de communication e empatia, são profissionais diferenciados no mercado, porque eles são mais valorizados. E por cultura do mercado mesmo, de anos, os profissionais da área de tecnologia são mais introspectivos. Sim. E isso tem mudado. Os profissionais de tecnologia que são mais abertos, mais comunicativos, têm ganhado mais destaque hoje no mercado, e com isso surgiram novos cargos. A gente pode ver um dos cargos mais legais aí que constantemente a gente faz vaga é o cargo de advocate. Sim. A gente tem até uma vaga aberta na Take, que é um parceiro nosso, para uma vaga de advocate, que se resume muito num cara que entende muito de tecnologia. Ele vai levar a palavra de tecnologia da empresa para fora no mercado, e ele vai representar a empresa em eventos, sendo palestrante, dando cursos, dando aula, e para isso ele tem que ter a hard skill muito forte, né, conhecimento técnico, mas ele também tem que ter a soft skill muito forte de comunicação, porque ele vai estar ali em contato constantemente com as pessoas. E isso é muito importante nessa área do networking, da comunicação, para a gente conseguir expandir os nossos horizontes, e a gente aprende muito com isso, né, Thiago? Com certeza. Aquele estereótipo, né, do desenvolvedor, aquele carinha que vai pôr o fone de ouvido, não gosta de gente, só gosta de máquina, olha para o computador e fica ali teclando igual um maluco, no fim do dia vai embora para sua casa. Não é mais o estereótipo nem que os desenvolvedores têm o objetivo de ser, nem valorizado pelas empresas. Não é o menininho do TI que fica ali no canto mais. Não é assim. Antes da VUP, né, para a turma aí que não conhece um pouquinho da minha história, eu tinha uma outra empresa, eu tinha uma fábrica de software que fazia aplicativos, né? A gente fez aplicativos para grandes clubes de futebol, grandes atacadistas, e eu tinha que entrevistar muitos desenvolvedores, né? Eu já sofria com a contratação de desenvolvedor. Apesar de não saber desenvolver,
Eu sempre conhecia um pouquinho de tecnologia, sabia o que combinava com o que, sabia como conduzir uma entrevista para entender minimamente se não estava, se o candidato não estava aumentando muito, se ele tinha noção, se ele tinha segurança do que falava. Sim. E muito de técnica de venda, né, de fazer perguntas abertas para deixar a pessoa falar um pouco mais sobre o assunto, usar algum espelhamento para mostrar o mínimo de segurança, para dar a impressão para o candidato que eu estava seguro, para ele ficar mais à vontade também e falar um pouco mais. Tem sempre aquela pergunta clássica, né, Filipão? Quais são as suas principais qualidades e os seus maiores defeitos? Cara, por favor, não caia naquela pegadinha de falar, meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista, eu sou muito ansioso, só quero entregar tudo muito perfeito. Isso é muito clichê, isso é clássico, é o medo de exposição, né? E quando um recrutador, né, o recrutador sério, aquela pessoa que está conduzindo um processo querendo conhecer um pouquinho mais da cultura, do propósito, daquela outra pessoa que não é perfeita, que está ali com ele para ocupar uma vaga, para ser um colega de trabalho naquela empresa, ele quer saber um pouco mais sobre você. Então, talvez aí a primeira dica direta sobre entrevista, né, seja muito sincero, seja transparente, seja honesto, seja ousado. Seja você, né? Seja você. Tem uma amiga minha que eu gosto muito dela, ela chama Kátia, ela é uma redatora fantástica, a gente brincava que ela era redatriz, né, pelas performances. Ela que me indicou algumas vezes em uns momentos de mudança de carreira, e ela me deu uma dica muito legal. Fala, cara, seja você. Se você fingir e passar no processo, em pouco tempo, você não vai conseguir fingir por toda a vida. Em pouco tempo você vai voltar ao seu normal. Exatamente. Você vai mostrar quem você é. E você, se não tiver a ver com aquela empresa, você perdeu tempo, você Sim, fez exatamente. a empresa perder tempo e você está gastando sua vida naquilo ali. E é muito importante o que você falou da transparência, e pegando a transparência com o gancho de entender um pouco mais de negociação, saber se vender, eu queria que você contasse um pouco pra gente o que as empresas costumam, né, perguntar nos processos seletivos. Assim, vamos fugir da área técnica, porque eu acho que a hard skill é muito simples. Então, se você entende de Java, se você entende de Spring, se você entende de Kubernetes, se você entende dessas tecnologias, quando tiver perguntas sobre essas tecnologias, você vai falar e vai resolver. Mas tem outras perguntas que a gente consegue, e outras formas que a gente consegue se vender melhor na entrevista, nessas partes comportamentais, culturais, etc. Então, eu queria entender de perguntas de comportamento. Você, quando vai fazer um processo seletivo para um novo vendedor aqui na VUP, né? Um novo pessoa para o time de negócio, uma nova pessoa para o time de negócio. Ou quando você vê algum cliente fazendo um processo seletivo para contratar um desenvolvedor que a gente indicou. O que você costuma perguntar e o que você vê que essas pessoas costumam perguntar, assim, que é mais intrigante e que a gente consegue antecipar, né, essas respostas? E ajudar o pessoal a se conectar melhor. Aqui eu gosto sempre de trazer perguntas que não são óbvias. Eu gosto de perguntar coisas que fazem o candidato pensar, né? Sim. E quebra aquela pergunta que já está no script, na colinha, né? No script. Por exemplo, a gente gosta de perguntar bastante quem é a pessoa mais inteligente que ele conhece pessoalmente. Né? Essa pergunta diz muito sobre você. Se você considera o seu pai a pessoa mais inteligente, o seu tio, o seu avô, e o porquê da sua resposta, né? É o que mais revela um pouco sobre a sua personalidade. Sim. Se você valoriza aquele cara que é mais inteligente porque teve sucesso, porque ganhou dinheiro, porque se esforçou pra caramba, porque saiu do nada, sim, porque conseguiu duplicar a fortuna que herdou, não importa o motivo, e sim a lógica e como você se inspira. Quando a gente pergunta quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente, né, para sair daqueles ícones, daquelas pessoas históricas, e a gente traz muito mais próximo para a realidade, para tangibilizar aquilo que a gente está perguntando, é justamente para saber o que te inspira, onde você quer chegar, um pouco do objetivo, quem você... Vem muito do conceito do espelhamento que você falou, né? Exatamente. Você acaba se espelhando em pessoas próximas de você
e você se identifica, né? Você tem empatia com o que as pessoas conquistaram ou não conquistaram. Então, um exemplo é quando você fala que a pessoa mais inteligente para você é seu pai, sua mãe, são um cara ou uma pessoa muito família. Então, com certeza, você vai comprar muito a briga da empresa. Quando você fala que é o seu primo que saiu do interior e foi batalhar numa cidade grande, estudou, batalhou, nunca teve grana, mas estudou nas melhores faculdades porque foi persistente e tal, você é uma pessoa que não vai desistir dos seus sonhos fácil. Então, assim, é o que você falou muito sobre, até o exemplo do bocejar. Então, essa pergunta realmente é bem legal de se fazer. E quais as respostas assim, dessa pergunta que mais te chamam a atenção e te fazem comprar a briga com a pessoa? Para ser bem sincero, a resposta, eu me importo com a resposta, eu estou curioso por ela, mas eu estou ansioso pelo porquê. Entendi. Sabe? Quando a pessoa consegue me construir uma narrativa que deixa transparente, que mostra realmente porque ela se conecta com a história daquela pessoa. Se a gente está falando de uma carreira de vendas, por exemplo, o trabalho duro, né, o esforço, ali aquela pessoa que saiu do nada, pelos próprios meios conseguiu crescer. Então você vê que ele valoriza que o medido do esforço é a medida da recompensa. Sim, que tem muito legal. a ver com o profissional de vendas. Quando eu entrevistava Dev, lá no começo, quando a gente fazia tudo, né, sim. Eu gostava que os desenvolvedores me contassem e quando eles traziam alguém que conseguiu desenvolver porque conseguiu ter relevância, porque atuava em comunidade, porque contribuía, porque sabia dividir, trabalhar em equipe, buscar conhecimento, não tinha medo de produzir conhecimento para a comunidade. Ah, é uma perda de tempo. Não, cara. O give back é muito legal, né? A gente produzir coisas para os pares, para os iguais, para aquela pessoa que está um degrauzinho abaixo, ajudar o cara que você sabe que está um degrauzinho acima ou está na mesma situação que você, jogando o mesmo jogo que você, é bem legal, né? Então, quando eu entrevistava desenvolvedor, uma parte do processo que eu achava bem interessante também, mesmo sem saber codificar, era pedir que ele me contasse os passos que ele ia tomar ou como ele ia construir uma solução simples. Legal. Porque muito mais importante para mim do que ver se o código estava indentado certinho, se ele ia usar a melhor solução que existia para aquela resolução de problema, era como ele tomava a decisão, o que ele considerava, se ele pensava no código que ia ficar para outra pessoa desenvolver, se ele comentava direitinho, se ele considerava pesquisar e acessar a comunidade para sanar alguma dúvida, se ele consultava algum material dele mesmo, os canais que ele consumia conteúdo, se ele se propunha logo no início da jornada a fazer algum curso, a conversar com algum amigo, a pegar algum treinamento para conseguir se desenvolver, né? Então esses caras, né, essas pessoas que participavam do processo, geralmente avançavam mais. É legal que você falou muito sobre soft skill, né? Então, só para dar alguns exemplos aqui, eu até abri meu computador, a gente tem o communication, que é isso muito da negociação, da comunicação passiva, da escuta ativa e tal, teamwork, que é trabalho em equipe, trabalhar na comunidade, adaptability, que é se adaptar ao meio que ele está, então a comunidade consegue suportar muito isso. Problem solving é o cara que vai chegar, vai tomar as decisões, vai fazer as coisas acontecerem, vai botar a mão na massa e resolver. Creativity, que é a criatividade mesmo em geral, e a gente só consegue ter essa criatividade saindo um pouco da bolha e conhecendo pessoas de fora do mercado com visões totalmente diferentes, com ideias totalmente diferentes, consumindo conteúdo diferente, às vezes conteúdo diferente, indo a um concerto, abrindo a mente, trabalhando mais nesse lado criativo. É aquela coisa que entra no documentário do Bill Gates, que ele fala muito sobre o tanto que ele começou a ver um mundo de uma forma diferente depois que ele deixou de consumir conteúdo de tecnologia e começou a consumir conteúdo de outras coisas. Sim. Tanto que ele criou um produto para tornar a água potável através do esgoto, porque ele tinha lido numa revista de medicina e tal. Então total. abre muito a cabeça, né? Tanto que uma das features dessa soft skill de creativity é o brainstorming e o questioning. Então o potencial seu de questionamento e de abrir a cabeça para ajuda de ideias. Work ethic, eu acho que é um dos mais importantes, acho que a gente não precisa nem falar, de responsabilidade, comprometimento, engajamento, profissionalismo.
Isso, ética. A gente tem o interpessoal skills, né? Que são aquelas habilidades interpessoais que a gente estava falando, sobre humor, paciência, empatia. Time management, que é um dos mais importantes também, porque você saber gerenciar o seu tempo, você se torna mais produtivo e mais eficiente, você trabalha de uma forma mais inteligente. Provavelmente a maior parte dos devs que está acompanhando a gente aqui já participou de uma sprint, sim, com certeza. Já participou de um projeto de desenvolvimento que utilizava Scrum e, assim, garantido, tá? Eu já fui gestor de projeto uma época. E tem certificação Scrum Master. As primeiras sprints é mais para autoconhecimento, para entender como é que funcionam as expectativas, as estimativas, como é que a gente vai conseguir se medir, né? Para depois o time ter uma maturidade de medição, né? Então, isso é muito interessante. A gente sempre fica com medo de errar no início, mas é importante que a gente exercite, que a gente teste, que a gente se conheça cada vez mais. E mais 2 exemplos aqui pra gente finalizar o exemplo de soft skills, que é o leadership, né, que é a liderança, que tá sempre em alta, e o attention to detail. Então o tanto que você é atencioso aos detalhes, né, minucioso. Então, comparando isso lá com o teste da Solids, né, que a gente utiliza aqui, que é o DISC, que é o comportamental, são as pessoas mais analistas, planejadoras, que elas costumam ser mais atenciosas aos detalhes. Sim. Então são várias soft skills que a gente tem para trabalhar e a gente consegue trabalhar elas internamente. Se você está dentro de uma empresa, dentro de uma organização, procure os profissionais da área de RH, procure seu líder, seu coach, não sei como que funciona o organograma dentro da sua empresa. E se você se interessar, fala com ele para trabalhar um pouquinho mais as soft skills aí com vocês, porque eu acho que a gente só olhar para o lado técnico é uma coisa muito ruim, né? Tem que ter essa balança, esse equilíbrio entre hard skills e soft skills. Isso tem um insight bem legal, voltando para a entrevista, que eventualmente o recrutador vai perguntar para a gente qual é o nosso maior defeito. Sim. Então, a gente falou um pouquinho sobre não ir para o lado mais clichê, de falar, sou muito ansioso, muito perfeccionista, perguntas e respostas desse tipo. A gente tem condições de ser transparente, não sabotar o processo seletivo, sim, porque se a gente está participando, a gente está interessado, e ainda assim ser transparente, ousado e marcar aquele recrutador. Exatamente. Né? A gente está falando de processos seletivos, e mesmo que seja de desenvolvedor, que está bem aquecido, né, que a gente tem muita vaga para cada profissional, e mesmo pensando nesse mercado de desenvolvimento que está muito aquecido, né, a escolha é mútua. Sim. Né? A empresa tem que escolher o candidato e o candidato tem que escolher a empresa de qualquer área. Mas quando a gente fala de um aquecimento muito forte da área de desenvolvimento, quando a gente escolheu uma vaga, então o desenvolvedor que escolheu participar de um processo seletivo, ele não é só um curioso querendo saber, ele realmente se interessou na vaga, né? E a gente até recomenda que se você não está interessado, se você está só curioso, não participe do processo. É melhor para você e é melhor para o recrutador. Exatamente. Mas quando você chega na entrevista e recebe a pergunta, qual é o seu maior defeito? Bom, o meu defeito, muito grande, que eu estou trabalhando em melhorar ele, é organização. Como que eu posso falar para o recrutador sendo bem transparente, né, sendo o Thiago? Olha, eu tenho um grande defeito que eu não consigo trabalhar sem agenda. Uma vez que eu estou sem agenda, sem as minhas anotações, uma vez que eu abandono meu caderno, eu me bagunço. Sim. Bom, eu mostrei para ele que eu fui transparente, que eu tenho um defeito, todos temos milhares, fui honesto, mostrei o que eu faço para resolver e como ele pode me ajudar a melhorar. Né, me dando material para anotar, me dando outras ferramentas, me dando dicas, me ajudando ali. Então, tudo que a gente tem, que a gente quer apresentar como defeito, que não nos sabota diretamente a exercício daquela vaga, a gente tem maneiras de comunicar melhor e conseguir ainda assim a empatia do recrutador. Né? O recrutador que está ali o dia inteiro fazendo entrevista, 1, 2, 3, 10 candidatos, o que fica no final do dia, né, é aquele que marcou, aquele que virou e falou, cara, se eu não tiver o meu caderno na minha agenda, eu sou bagunçado, eu sou desorganizado, mas eu consigo trabalhar bem, consigo me organizar quando tenho minha agenda. Legal. Né? Eu dei um exemplo um pouco exagerado justamente para mostrar que você pode ser ousado e pode ser marcante no recrutador. No fim do dia, quando ele for comentar com o colega, ele vai falar,
Teve um candidato que me chamou a atenção. Ele não teve medo de se expor, ele não teve medo de... E por mais que você não passe naquele processo seletivo, você acaba marcando aquela pessoa por algum... Tipo assim, você não passa processo seletivo por fit cultural, técnico, etc. Sim. Você acaba marcando a vida daquela pessoa para ela lembrar de você futuramente. E você falou de caneta, falou de agenda, falou de caderno, então aí quem está escutando nosso podcast já pega o papel, já pega a agenda, caneta, bloco de notas, etc. Porque agora a gente vai falar de termos técnicos de vendas. Então o Thiago vai ensinar aqui agora pra gente como que a gente consegue gerar um rapport, o que é rapport, né, para começar, como que a gente consegue utilizar essa técnica de espelhamento. Eu gostaria que literalmente você nos ensinasse a vender, que eu saísse daqui e os nossos ouvintes, né, saíssem daqui desse podcast já entendendo sobre vendas e quem sabe até pegando o telefone já para fazer umas vendinhas por aí. Então eu acho que vai ser importante, né? Pode aí, use e abuse dos termos técnicos, porque a galera já tá com lápis e papel na mão para anotar. Tá, missão interessante essa de contar um pouquinho sobre técnicas de venda mesmo, até técnicas um pouco mais avançadas, que podem ser muito úteis sempre quando a gente quer ou se vender para alguém, numa roda de discussão, ajudar a turma a decidir pelo filme que você prefere, né? Sim, sim. Bom, somos pessoas e relações entre pessoas geralmente são uma das mais complexas que existem. Quando a gente vai colocar o nosso posicionamento, quando a gente impõe, né, quando a gente convence alguém, existe sempre aquele sentimento, pô, o Felipe me convenceu. Sim. Eu não queria, mas o Felipe me convenceu. Eu tenho o sentimento de que o Felipe tomou a decisão por mim. Né? Muitas vezes também a gente recebe aquela ligação, a ligação que tem uma lógica perfeita. Por exemplo, imagina que você está no deserto, você não gostaria de um copo d'água? Poxa, sim. Só que quando a gente identifica um cenário de venda claro, onde a pessoa só quer o nosso dinheiro, não se conectou com a gente, não se conectou com o propósito, a gente responde o sim para ficar livre. Exatamente. Só onde aproveitando que vocês estão com papel e caneta na mão, anota aí 2 termos que a gente vai falar daqui a pouco, que é mais ou menos o que o Thiago está explicando. Storytelling e pitch. São 2 coisas muito importantes para vocês terem anotados, estarem cientes do que são, porque vocês vão usar muito, mas muito na vida de vocês. Sim. Desde convencer um amigo aí no cinema a ver o filme do Coringa com vocês, a processos seletivos de empresas internacionais, nacionais, etc. Total. Eu estou dando alguns conceitos mais fortes primeiro, para a gente poder depois conectar essas ideias. Sim. Por exemplo, quando a gente está falando com alguém, numa discussão, numa argumentação, e a gente acaba parando de escutar e começando a pensar simultaneamente com aquela pessoa falando e argumentando. E você está me falando A, B, C, D e eu estou pensando, nossa, para A eu vou responder, para B eu vou responder tal, para C eu vou responder tal. Sim. Ninguém está conversando. Tem 2 malucos, cada um com sua ideia, com sua imposição, para vencer o outro no cansaço. Eles estão falando, né? Eles estão falando. Eles não estão conversando, eles não estão trocando, eles estão impondo. Então, quando a gente, conectando um pouquinho aí as 3 ideias, né? Quando o nosso telefone toca, por exemplo, que a gente vê um número desconhecido, interromper uma atividade que a gente estava fazendo para uma voz que a gente não conhece, que a gente tenta escutar e que a gente descobre que é um telemarketing, que recentemente tem muito robô aí, né? Tem muito assistente virtual, já dá aquela preguiça, o sim para ficar livre já vem na ponta da língua. Sim. E a gente já fica com aquela assim, vou desligar o mais rápido possível porque eu não aguento mais escutar isso. Como é que a gente evita isso na nossa, por exemplo, para convencer a turma para assistir o filme que a gente quer? O ser humano, ele é um ser que copia, ele é um ser que se espelha, se inspira. Quando a gente está conversando, né, e você, por exemplo, você me fala, Thiago, a gente podia ir no filme do Coringa? Eu falo, tudo bem, Felipe, por que você acha que o filme do Coringa é interessante pra gente? Eu começo a trazer alguns argumentos para a mesa. E quando eu encontro um argumento legal para que eu te mostre que não é o filme do Coringa interessante, e sim o filme do Batman, quando eu repito o que você falou, imediatamente eu gero no seu inconsciente um sentimento de, bom, o Thiago me escutou.
o Thiago prestou atenção no que eu estava falando. Existiu uma escuta ativa. Talvez é aqueles 5 segundos de atenção que você precisa para conseguir se vender. E aplicando isso no processo seletivo, vamos supor, você está numa vaga de full stack PHP. Você entende muito de PHP, entende muito de Cognizant, entende muito de Laravel, etc. E você viu que a empresa está começando a migrar os sistemas dela para, sei lá, por exemplo, Python. Sim. E durante a conversa você percebe que o RH falou sobre Python algumas vezes, falou sobre a possível migração e você entende de Python. Se você consegue linkar aquele gancho de entendimento de Python com a migração da empresa, é aqueles 5 segundos de atenção que você precisava do processo seletivo para convencer e conquistar o RH para te contratar. Exatamente. E aí, façam o teste, tá? Quando você quiser responder alguém e ter a atenção dessa pessoa, pegue as 4, 5 últimas palavras da última frase ou da frase mais importante que a outra pessoa falou. Repita literalmente essa frase, essas palavras e conecte com a mensagem que você quer passar. Vamos dar um exemplo prático aqui. Thiagão, vamos ver o filme do Coringa essa semana, achei bem legal, o pessoal tá falando que parece ser bem legal, o Joaquin Phoenix foi um cara sensacional, a atuação dele parece ser bem bacana. Vamos ver essa semana? O que você falaria aqui o que você mudaria no meu discurso para tentar te convencer? Eu não mudaria nada. A gente não tem que mudar o discurso do outro, a gente tem que se conectar e trazer uma nova oportunidade para o entendimento. Eu poderia simular e falar: nossa, Felipe, muito legal que você me contou, muito legal essa sugestão da gente assistir o filme do Coringa, né? O ator, eu já vi várias informações aqui sobre a performance dele e tal, a crítica avaliou muito bem. Nossa, chique demais. Mas você comentou da gente ir essa semana. Você já conseguiu olhar os horários? Qual que é mais conveniente para você? Eu estava olhando aqui a programação do cinema e eu acho que tem alguns horários que podem gerar algum conflito. Como é que está a sua disponibilidade de horário? Tem algum outro filme que você acha que a gente pode ter como plano B ou que a gente poderia considerar também para a gente poder ter uma maior variedade? Porque afinal de contas, além de assistir um bom filme, a gente quer ter um bom momento junto, dar uma risada, ver um filme legal, né, divertir. Se bobear só um chopinho na praça de cinema, se o filme estiver lotado ou se não tiver nada, já faz sentido. O que você acha? E eu percebi no seu discurso que você me deixou confortável até para sugerir outras coisas. Exatamente. E fazendo isso, eu quase que sou convencido de querer ver o Coringa com você, porque esse conforto faz com que a pessoa se abra a novas ideias. A novas oportunidades. Sim. Exato. E aí, uma coisa muito importante... Essa técnica chamou, como é que chama? É rapport, né? São algumas coisas juntas, né? O rapport é aquela coisa de se conectar com a pessoa, de não tentar impor, Sim. de tentar uma relação interessante ali no começo, onde é que a gente vai ganhar a empatia do nosso interlocutor. O espelhamento é para conectar com o sistema límbico, né? O sistema que a gente é inconsciente. E a empatia tática, né? Onde eu me dispus a fazer o programa que você falou, trouxe uma pergunta aberta para a gente chegar à conclusão junto, para que eu não imponha a minha vontade, já que você fez a proposta da ação, né? E aí a gente conecta tudo isso trazendo um final onde eu viro e falo: legal, podemos ir. Como você acredita que a gente pode viabilizar isso? Eu trago para a outra pessoa a missão de raciocinar e conduzir todo aquele processo. Sim, né? Isso é muito interessante num processo, por exemplo, de vendas, que o cliente fala: poxa, o projeto custou 10 mil, você me passou o orçamento de 10 mil, eu só tenho 6. E você vira para o cliente e fala: poxa, tudo bem, eu entendi, você só tem 6 mil, ok, perfeito, a sua verba eu respeito. Mas como você imagina que eu posso te entregar um serviço de 10 por 6? Como você acredita que eu consigo viabilizar isso? E manter a qualidade, né, da entrega. Exatamente. Quando a gente traz traz o raciocínio para outra pessoa, onde a gente já abriu um pouco o cenário para ter mais opções,
naturalmente conduzindo para a opção que é mais confortável para a gente, né? E num processo seletivo não é diferente. A gente faz com que o outro flexibilize muito mais e entenda muito mais a nossa situação. Por exemplo, na entrevista, estamos falando de uma vaga de PHP, né? Chegou lá e tal, tem o requisito obrigatório que é PHP, mas tem o desejável que é conhecer de Laravel. Se for uma propositura sua, quando o recrutador perguntar se você sabe de Laravel, né? Você, por exemplo, falar assim, olha, realmente já li um pouco sobre o assunto, porque você vai se preparar olhando a descrição da vaga. Claro, tem que se preparar antes. Exato. Eu vi algum material aqui e ali sobre isso, né? E é bom citar alguma fonte para mostrar. Principalmente fonte de confiança. Exato. O exemplo que eu vou dar logo após, que é o exemplo do pitch. Exato. E falar, como você imagina que a gente pode organizar uma rampagem? Quanto tempo você imagina que eu teria para me equiparar ao desejável para a vaga? Tá? Você não coloca uma barreira, você não coloca uma imposição, você faz uma construção. Sim, bem né? legal. Então você traz o recrutador, você demonstra vontade, você demonstra interesse, você demonstra que está disposto, né? Aquilo, e a gente tem bastante recrutador aqui que a gente vê o dia inteiro, né? Aquilo cria empatia no recrutador, né? É muito comum a gente perceber, não, obrigado, não tem, e é isso, não é aquilo, só aceito tal salário, só aceito tal isso, muita imposição e às vezes pouca proposição. A gente tem que ser mais propositivo. Por exemplo, a minha oferta salarial é de X. Se eu quero, se eu gostei da empresa, se eu estou disposto, eu falo, olha, eu gostaria de chegar a Y, que é um pouquinho mais aqui, ou muito mais. Sim. Qual é o plano? Como é que a gente pode fazer uma progressão? O que a gente consegue de flexibilização nesse ponto aqui? Né? Como a gente constrói, como a gente caminha junto para um denominador comum. Uma tática muito importante, né, da empatia é enxergar na ótica do nosso interlocutor. Né? Quando a gente pensa no recrutador e transporta para a função, né? E o candidato responde que meu maior defeito é ser perfeccionista. Na nossa mente, a gente já desliga tudo, já fala, tá bom, e entra no automático. Você não consegue aquela tensão, né? Então, exato. Tem algumas propagandas que a gente vê na televisão, principalmente no YouTube, né? Que agora tem muito propaganda, e o anúncio tem 5 segundos. Tem várias propagandas que eu não aperto pular o anúncio porque aqueles 5 segundos me chamou a atenção. Eu quero entender o que essa pessoa está fazendo. Esses dias eu vi uma que, enfim, não vale a pena citar a marca, mas ficou 5 segundos calado com a pessoa olhando fixamente para a tela. É intrigante, né? Quando estava acabando o anúncio, ele falou, você vai pular? Eu fiquei intrigado. Aí eu vi que o anúncio lá, o timing estava de 20 segundos, falei, vale a pena escutar os 20 segundos. E tava vendendo um plano ali pra mim e eu quase fui... quase que eu comprei, né? Tirei o cartão de crédito e já passei na tela do computador. E isso é a técnica de pitch, né, Thiago? Que a gente fala. Então, é bem legal. Eu tava escutando esses dias um podcast do Thales Gomes com o Primo Rico. E o Thales Gomes fez um pitch do Gestão 4.0, que é um dos cursos dele. E eu achei bem legal porque, primeiro ele falou, cara, esse aqui é o problema do mundo. Todo mundo quer construir empresas milionárias, tá todo mundo nessa vibe de empreendedorismo, unicórnio e tal. Então ele já falou a situação, você já entendeu ali a situação, contextualizou. Depois ele fala, cara, então uma pesquisa no Google que as empresas que conseguiram atingir bilhões, como trilhões, bilhões, como Google, Amazon, Uber, etc., utilizam metodologias de gestão específica. Então ele já te falou, tipo assim, colocou uma chancela de empresas de renome no mercado. Sim. Que atingiram aquilo e te contextualizou. Então você já está falando, esse cara sabe o que ele está falando. Depois ele falou, então, pensando nisso, depois que eu tive meu exit, né, eu vendi a EasyTax, prova de sucesso, eu vendi a EasyTax, eu peguei a grana que eu recebi da EasyTax e fui atrás dessas empresas para aprender com essas empresas. Legal. E eu aprendi muito com essas empresas. Então a gente deu a prova de sucesso, ele foi atrás, né, de conhecimento, então você já chancelou o que ele falou, agora você está começando a chancelar ele, e ele falou, cara,
E agora eu comecei a replicar meus negócios e abri o meu segundo negócio. Prova de sucesso novamente. E ele fala, com isso tudo que eu aprendi, a minha ideia é passar para todo mundo. Porque eu quero democratizar, porque na minha época, quando eu abri a EasyTax, não tinha isso. Então gerou a empatia, propósito. E no final ele fala, cara, e eu faço tudo isso dentro de uma imersão com outras pessoas que são tão fodas quanto eu, como o Alfredo, a Murepinho, Nardon, que é a galera da Vetex, a galera da B Startups, a galera da RAP. E eu faço isso com essas pessoas dentro de uma imersão em um final de semana e a gente tenta passar para vocês tudo que a gente aprendeu com as empresas de sucesso que a gente teve. Então o cara construiu uma jornada que ele foi te dando iscas para você acreditar no que ele está falando e comprar a briga dele para no final você comprar. Exato. É exatamente isso, é magnético. Exato. O que ele construiu ali no pitch dele é magnético. E a gente pode se vender assim no processo seletivo. Total. Chancela, falar sobre referências do mercado. Se você estudar a empresa, você pode falar sobre as coisas que a empresa produziu internamente. Então assim, cara, eu acho que a estratégia de usar o pitch, ela funciona não só para você que é empreendedor, etc., mas funciona também para você que está em fim de um novo desafio. Para todo mundo, Sim, né? total. O tempo inteiro você se vende. E quando você pega aqueles 5 segundos de atenção da pessoa olhar e falar assim, pô, eu quero entender o que essa pessoa está falando. Aí você ganha a pessoa, dá chancela, case de sucesso, chancela, case de sucesso, chancela, case de sucesso, é magnético. Com certeza vai atrair pessoas para comprar a sua ideia. Bom, escutar o Felipe falando de pitch é muito, muito interessante, porque se você não sabe fazer, fica tranquilo. Pitch é treinamento. Sim, com certeza. Pitch é colocar aquela história que você quer contar bem organizada, passando por todos esses pontos que a gente falou aqui. Sim. E treinar bastante. E um excelente exercício para a gente treinar pitch, para a gente treinar postura, para a gente treinar a voz, é parar na frente do espelho e fazer o nosso pitch. Ou em se tom de voz gravar, alta, se gravar, né, para perceber como você se comporta, se minha mão tá muito maluca, tá mexendo demais, Sim. se eu tô muito paradão, o ombro caído, como é que tá a minha postura, né? Em uma entrevista, por exemplo, eu tenho que me mostrar interessado, eu tenho que estar animado pela nova oportunidade, eu tenho que escutar o recrutador para mostrar interesse, né? Quando a gente usa o espelhamento e repete uma frase que ele falou, a gente ganha a atenção dele porque a gente está usando as palavras dele. Sim. Né? A gente fazendo um pitch bem feito, e a gente pode repetir ele 1000 vezes na frente do espelho, 100 vezes, 300 vezes, sei lá quantas vezes. E a gente fez muito isso, né? Sim. Na época do programa de pré-aceleração. Ainda faz muito hoje, né? Porque o pitch é a melhor ferramenta para você vender o seu negócio em um período espaço-tempo. Então, como você se venderia exatamente em 60 segundos? Exato. Você tá peguei o elevador com o recrutador. Peguei o elevador com o recrutador. Estou no processo seletivo do Mark Zuckerberg. Estou do lado do Mark Zuckerberg para trabalhar no Facebook. Como você se venderia no período de tempo ali da entrada no elevador até sair do elevador? Exatamente, é um desafio muito interessante. A primeira coisa que eu tenho que falar é alguma coisa que seja relevante, que chame a atenção dele. Sim. Se eu não tiver a atenção dele, eu vou estar falando para as paredes. Sim, você coloca no lugar dele, você está ocupado, você tem um monte de coisa para fazer e você pegou o elevador com uma pessoa falou um negócio que não é interessante. O que você vai fazer? Você coloca o seu fone de ouvido e vai seguir sua vida. Ignorar. Agora, se a pessoa fala um negócio que é interessante, automaticamente seu cérebro, tudo que você tem já se move para escutar aquela pessoa. Sim, né? Por pouco tempo. Sim. Você tem que ganhar confiança e provar aquilo que você diz. Exatamente. Porque se for uma coisa interessante, impactante, algo até meio ousado, você vai ter que dar continuidade no seu storytelling para que o seu pitch faça sentido. Exatamente. Então eu falei, tô no elevador com o Mark Zuckerberg com uma vaga e vi que no Facebook tem uma vaga de engenheiro. Cara, bom te ver. Você já viu que tem um bug assim? Sei lá, cria uma situação que vai chamar a atenção dele. Vamos dizer que eu vi um bug no chat. Eu já até pensei uma coisa aqui e tal, eu queria conversar com o seu time, porque eu sou engenheiro de software também, eu estudei isso, eu sou apaixonado pelo React desde que ele era exclusivo do Facebook, que depois abriu o código e começa a se conectar com o propósito do Facebook. Sim. Né? Estuda um pouco a empresa, fala, cara, eu vi demais a sua trajetória e quero muito fazer parte dessa história que impacta o mundo, que tem bilhões de usuários. Você consegue me conectar com o RH ou com o seu time de engenharia?
sei lá, né? É uma hipótese aqui pensada em 10 segundos, meio exagerada também, mas que faz algum sentido. Eu tô no elevador com o Zuckerberg. Talvez, qual outro momento que você vai ter para estar no elevador com o Zuckerberg? Então a gente tem que aproveitar todas as nossas oportunidades que a gente tem no dia a dia e se preparar para elas. A gente tem que estar sempre preparado e um passo à frente para todas as oportunidades. Talvez seja a oportunidade da sua vida e se você não estiver preparado, você vai perder. Exatamente. A gente, se foi para aquele processo seletivo, teve alguma coisa que chamou a atenção. Ou é o líder técnico que é foda, Sim. ou você quer ser o líder técnico daquela empresa que tem um propósito foda, ou só trabalha com tecnologia XYZ que você gosta mais, ou a empresa tem um potencial de crescimento que você acredita que o momento da carreira faz todo sentido. Uma cultura que te chamou muito a atenção. Uma cultura muito forte que te chamou a atenção, que tem tudo a ver com você. Né? Então você não foi para ali à toa, como Exatamente. a gente já falou aqui algumas vezes. Né? É muito legal, muito legal quando a gente encontra um profissional que pesquisou sobre a empresa, né? Que foi no LinkedIn, olhou o nome do recrutador quando a empresa é menor, ou olhou alguma coisa dos valores da empresa que está lá na página institucional, ou que viu que tem um produto digital, se é um SaaS, alguma coisa, que interagiu com alguém no suporte, que perguntou, que se interessou naquele assunto. E você já chega com mais contexto na entrevista. Você já chega diferente, porque você foi o candidato que gastou algum esforço, gastou alguma energia, e mesmo sem pretensão, por curiosidade, por interesse mesmo naquela possível nova empresa ou nova jornada. Tiagão, cara, a gente falou sobre muita coisa, sobre muito termo técnico. Espero que vocês tenham anotado aí todos os termos técnicos. Cara, e já tinha mais coisa pra gente falar. Tinha como compartilhar as vitórias, como fazer o bom uso das redes sociais ao favor do processo seletivo. Muito importante. Como utilizar a engenharia social, né, para você se beneficiar para entrar em determinada empresa. O que é o rapport, como levantar seus pontos fortes, como usar a sua marca. O que mais? Tom de voz. Tom de voz, postura, até... assim, um mundo de oportunidades que a gente pode desenvolver sobre esse assunto, né? Acaba que eu sempre puxo um pouquinho para vendas, né? Porque eu sou apaixonado por vender. Mas essa é a ideia desse podcast, a gente trazer mundos diferentes e abrir um pouquinho, né, o open mind da galera. Exato. E se tem uma coisa que o desenvolvedor em geral dá aula, é como trabalhar em comunidade. Sim, teamwork, né? O famoso teamwork. E isso me fascina, sabe? Isso tem muitas áreas que tem que aprender muito, tem que fazer muito treinamento com a turma de desenvolvimento para poder aprender. A gente poderia estender isso aqui mais umas 2 horas conversando. Com certeza, acho que tem muito tema e tem muita coisa pra gente falar. Até uma sugestão, então, se vocês gostaram desse podcast até aqui, se vocês querem aprofundar mais no tema de vendas, aliás, são Dá duas... feedback pra gente. Dá feedback pra gente, né? 2 sugestões. Primeiro, segue o Tiagão no Instagram, ele fala muito sobre vendas. Segue ele no LinkedIn, ele fala muito sobre vendas. E como a gente disse no início do podcast, todo mundo é vendedor e todo mundo precisa ser um melhor vendedor todos os dias. Então segue lá. Tiagão, como é que a gente faz pra te achar no LinkedIn e no Instagram? Só completando uma frase que eu acho muito importante. Todo mundo é vendedor e precisa ser uma versão de si melhor a cada dia. Exatamente. A gente tem que evoluir o nosso produto. Né? E nosso produto sendo a gente tem que melhorar. Vamos comentar as novas versões aí, né? Exatamente. Vocês me acham no Instagram, no @tdmoreira, tá? No LinkedIn é tdantasmoreira e uma rede fala com a outra e a gente vai falando junto. Feedbacks são sempre bem-vindos e se precisar de aprofundar em algum tema de venda, se tiver alguma curiosidade que vocês ficaram aqui da nossa conversa, fica à vontade, manda lá que a gente vai atender na medida do possível. E outra coisa, gostou? Compartilha com um amigo que seja da área de tecnologia ou não seja da área de tecnologia, de RH, não importa qual área que ele seja, eu acho que vai ser importante para você e para ele esse nosso bate-papo. E se gostou, fala aqui pra gente, porque quem sabe a gente grava uma segunda parte aí do nosso podcast, aprofundando mais em tudo que a gente falou, em todos esses tópicos. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês. Manda pergunta lá pro Tiagão, o Tiagão é super aberto, sempre responde, no LinkedIn, no Instagram.
Me adicionem lá também, @Felipe com 2 L's, Couto _. Vocês vão me encontrar em todas as redes sociais com esse @. Eu posso também compartilhar um pouquinho de coisa com vocês, porque eu vim da área de tecnologia e hoje eu sou um gestor aqui focado em people aqui na VUP. Então assim, galera, novamente muito obrigado pela presença até aqui. Compartilhem o nosso VUPcast, escutem os VUPcasts anteriores, acho que tem muita coisa legal, boa, né? A ideia nossa é democratizar o acesso ao conteúdo e a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai deixar aberto assim, esses conteúdos, porque são bem ricos, né? Exatamente. E, Thiagão, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. É difícil conseguir tempo do rapaz aqui, viu? Agradeço a paciência do pessoal aí que escutou a gente falar. Espero ter gerado valor pra caramba e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Perfeito, galera. E já sabem, né? Quer encontrar vaga de emprego, vai lá no meganvup.com.br. A nossa raposinha, agora ela virou um robô e vai te ajudar, né? Um chatbot inteligente, utilizando a tecnologia do IBM Watson. E se você precisa de contratar profissionais da tecnologia, Thiagão, faça o pitch aí. Bom, se você está sofrendo para contratar o desenvolvedor, se você não está conseguindo engajar essa turma no seu processo seletivo, fala com a gente ajuda, a gente está aqui para fazer as pessoas mais felizes através do mercado de trabalho. Então é conectar o desenvolvedor que tem a ver com o propósito da sua empresa, levar o cara que não está tão feliz ou está precisando dar aquele pulo de carreira e vai encontrar o propósito junto com você, que vai ajudar aí a desenvolver um produto legal, um serviço legal, a melhorar a entrega para o seu cliente, crescer junto, tá? Sim. A gente nasceu para isso, tá? A VUP está aqui para fazer essas relações serem mais felizes e é isso que a gente vive todos os dias e é isso que a gente tem muita felicidade de comunicar. Tá? Quando a gente faz uma venda, a gente costuma dar o parabéns, né? Parabéns, você comprou a VUP, essa decisão é legal pra caramba, a gente vai trabalhar junto, a gente vai dedicar muito para fazer acontecer. Então, conta com a gente sempre que precisar contratar. Se quiser só uma dica também, estamos à disposição. Vamos melhorar esse processo de recrutamento aí, porque tem desenvolvedor bom pra caramba, precisando de dar um refresh, dar uma oxigenada aí no seu dia a dia, na sua rotina. Claro, e segue a gente nas redes sociais, não esqueça de compartilhar e marcar a gente, né, @GoVup, vocês encontram a gente em todas as redes sociais. E agradecer também a presença do nosso parceiro Prússia Bia, que faz a gente beber melhor todos os dias, cerveja de qualidade, sensacional. Acessem o site deles lá, eles têm uns kits bem legais, bem personalizados aí de acordo com a demanda de vocês e o gosto de vocês também. Galera, muito obrigado, valeu, até o próximo VUPcast.